Boa noite, mais uma vez aqui no nosso Pode Trocar Ideias. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e hoje mais ainda entrevistando essa querida aqui, a Silvana. Sil, fala um pouquinho sobre você. Oi, Meire, boa noite, é um prazer estar aqui. Então, vou falar sobre mim, o que eu posso falar sobre mim? Eu sou a Silvana, sou mãe, sou profissional, sou esposa, né? Gosto do que eu faço, eu trabalho há mais de 30 anos na área administrativa. Sou apaixonada pela área administrativa. Estudo e estou sempre me atualizando. Hoje eu faço consultorias para microempresas, médias, né? Empresas também, micro, pequenas e médias empresas. Faço também mentoria, né? Para algumas MEIs, algumas pessoas que me procuram seja para consultar sobre finanças, sobre processos administrativos, sobre uma ajuda. Às vezes as pessoas vêm e me procuram assim: eu queria mexer com importação, como que é? Como que eu faço? O que eu preciso fazer? Eu tenho uma empresa, mas eu comecei ali pequeno, tô perdido. Então eu ajudo às vezes direcionar essas pessoas que abrem empresa. Muitos hoje abrem empresa e eu vou abrir uma MEI, porque tornou meio que, vamos dizer assim, moda, abrir MEI. Você não tem empresa, abre MEI. Só que as pessoas não sabem que junto com a MEI vem obrigações. Independente do tamanho da sua empresa, você tem obrigações fiscais, né, tributárias, você tem documentações que você precisa providenciar. Então, muitas pessoas não têm essa noção. Então, eu ajudo também essas pequenas empresas. De uma maneira mais resumida, assim, porque talvez a pessoa que está assistindo a gente não saiba o que é uma MEI. Você pode explicar qual que é a diferença de MEI para uma empresa? Então, o MEI é um microempreendedor individual. Então, eu sou a Silvana, tenho CPF e vou abrir uma empresa. Eu vou trabalhar com vender roupa. Então, eu abro uma MEI, porque eu preciso emitir nota fiscal, eu preciso ter um local, eu preciso ter um CNPJ para emitir nota fiscal, eu preciso fazer um controle. Às vezes você não é nenhuma MEI, você não abriu nenhum CNPJ, mas você tem uma empresa, por exemplo, vou dar um exemplo de uma jovem empreendedora que me procurou há pouco tempo para ajudá-la a administrar uma confeitaria. Ela abriu uma confeitaria e começou a fazer bolos em casa, fazer chocolates, e aí ela foi crescendo. A demanda, né, começou a crescer e aí ela se viu numa situação de ter que alugar um ponto. Mas eu vou alugar um ponto, o que eu preciso para alugar um ponto? Eu preciso de licença, eu preciso da prefeitura, eu preciso ter... O que é o meu ramo de trabalho? Alimento, eu vou ter Anvisa, eu vou ter fiscalização. O que eu preciso ter? Se alguém me visitar, se uma fiscalização me visitar, o que eu vou precisar? Como que eu vou controlar a venda dos meus bolos? Então eu criei uma planilha para ela de todos os produtos dela, com a precificação. Como que eu precifico? Será que eu estou ganhando mesmo? Porque muita gente acha que está ganhando, que tem lucro, e não tem lucro. A precificação está errada. Em algum momento ela precificou, desvalorizou ali o serviço, o produto dela. Então eu criei uma planilha, criei todo um planejamento para ela conseguir controlar o que ela vende, controlar o que sai mais, o que sai menos, o que vende mais, o preço, a precificação correta, né, de acordo com a demanda do mercado, com os produtos que sobem, né, varia muito de preço. Então ela tem um controle hoje de todos os produtos nessa planilha, ela tem como precificar tudo que ela faz, porque tem um controle, e ela tem um controle de caixa. Porque às vezes as pessoas abrem uma empresa e se mistura ali, coisas pessoais com coisas da empresa. E ela não consegue fazer um caixa. Então ela, eu ganhei, 100 mil reais esse mês. Então esses 1.000 eu vou pagar as coisas, vou pagar minhas dívidas, vou pagar minhas continhas, e se mistura. Então ela não sabe mais o que é lucro, o que é despesa, o que é receita, o que entra, o que sai. E muitas vezes também, quando a pessoa tem um CNPJ, ela também faz essa mistura. Então ela não tem entrada, não tem saída, e sabe que quando você tem uma empresa, você tem que declarar. Sim. Então tudo que entra tem que sair. Então as pessoas às vezes não têm essa noção. E quem não tem o CNPJ também, às vezes não tem um fundo de caixa, não faz uma reserva,
para uma emergência, não faz uma reserva para crescer aquela empresa, para investir na empresa. Então, 10% vai ser para investir na minha empresa, vai ser para mudar algumas coisas. Então, eu dou essa direção, essa visão de planejamento estratégico. Então, eu faço todo o planejamento para ela conseguir caminhar com uma reserva, com precificação correta, com planejamento, onde ela quer estar daqui a algum tempo. Porque a pessoa tem que se visualizar, né? Onde eu quero estar daqui 5 anos? Eu posso dizer que a sua função é primordial, né? Então, assim, às vezes eu tenho uma empresa, mas eu não sei como fazer. E você vai lá e dá todas as orientações. Que trabalho legal esse seu. Sim, eu gosto. Gosto muito. Que Já legal. consegui, graças a Deus, ajudar algumas pessoas, muitas pessoas, né? Seja com uma mentoria, seja com uma consultoria simples, às vezes num bate-papo aqui. Seja numa empresa, que hoje eu também faço consultoria em empresas que eu crio processos em algumas empresas que abrem e aí começa a dar super certo. Aquela empresa cresce, começa a abrir vários segmentos, né? Várias áreas, né? Dentro da administração, que a administração a gente tem compras, a gente tem contas a pagar, contas a receber, a gente tem vendas, tem RH, tem tudo. Tem importação, exportação. Então, às vezes, a pessoa começa a crescer e quando a gente não sabe para onde vai, eu costumo falar que qualquer lugar serve. Então, você precisa crescer e saber para onde vai. E as pequenas empresas têm muito problema da família, né? Tem. Tá dentro da minha empresa, é meu tio, é meu pai, é meu sogro, é meu primo, é um amigo. E aí se mistura tudo e isso é uma bola de neve para você, não é? Empresa familiar é um problema e não é ao mesmo tempo. Desde que você coloque limites. Eu falo para as empresas que eu presto consultoria que quando você abre um negócio, você tem que ter uma comunicação muito clara. Empresas, eu posso afirmar hoje que a empresa ela não fecha por má administração. Uma empresa hoje ela fecha por ganância, por ego, né? E falta de informação, né? Então, tem a coisa da ganância, você quer passar a perna no seu sócio e você não acha que o sócio está passando a perna ou que o sócio tá escondendo algumas coisas, ou você tem medo de perguntar por falta de conhecimento, porque uma sociedade legal desde que seja tudo muito claro. Então, eu falo assim que o termo é meio pequeno, assim, passar a perna, mas ludibriar, enganar, esconder algumas informações. E você, por medo, por falta de conhecimento, não pergunta. E aí você fica vendido. Então, eu falo que todo empreendedor, ele precisa ter um pouco de conhecimento. Se não tem um pouco de conhecimento, vai buscar para poder saber como perguntar, para você não ficar vendido na mão de ninguém. Porque a maioria hoje é assim, algumas experiências que eu tive como sociedades, eu entrei com a parte operacional e meu sócio com a parte administrativa ou financeira. Eu não entendo nada da parte administrativa e financeira, e aí ele que toma conta. Então eu não pergunto nada. Ou se eu perguntar, ele vai achar que eu estou desconfiando dele. As pessoas têm essa coisa do bidu dentro de empresas. Isso é um problema também, né? O outro deve estar pensando. Não, você não sabe se ele está pensando isso. Então eu tenho que perguntar. E se ele não me responder, é porque ele tem alguma coisa a esconder. Porque se você não deve nada, você responde. Então eu posso chegar assim, Meire, você me mostrou aqui um balanço da empresa e eu não entendi isso. Pode me explicar? Não significa que eu estou desconfiando de você. Significa que eu preciso de uma explicação. E por que você não vai me explicar, se você é meu sócio? A comunicação ela é fundamental em todos os meios, né? Você tem que ser claro no que você precisa. Desde o dono de uma empresa a um funcionário. Ou o dono para o colaborador. Olha, eu quero isso, isso, isso de você. Você pode fazer isso? E às vezes as pessoas têm medo de falar o que precisa para executar aquele serviço, o que precisa para conseguir alcançar o objetivo da empresa. Não ficou claro para ele. E as pessoas têm medo de perguntar, porque acha que o chefe vai achar, é muito achismo. Porque ele deve estar pensando que eu não sei, ou ele vai pensar, ou ele vai ficar bravo, eu acho que ele não está querendo falar comigo hoje. Não, eu preciso falar isso, posso? 5 minutos. Eu falo o que eu preciso, porque aí ficou claro. A maioria das empresas, o grande problema é a comunicação. Certo. Uma comunicação que não é clara. Eu estava aqui pensando enquanto você estava falando, né? O nosso Pode Trocar Ideias, ele veio
a partir do Trocando Ideias, que é um programa muito legal que nós temos aqui na ONG, que cuida da saúde emocional das pessoas, né? Como que a gente faz isso? Rodas de conversas, nós trazemos alguns temas que são importantes e você sabe que a comunicação é tudo. E a comunicação não é só o fato de eu estar aqui trocando essa ideia com você, mas é o fato de sair, falar aquilo que está doendo, aquilo que não está legal, aquilo que está me incomodando. Então, o Trocando Ideias, ele tem esse espaço. E hoje em dia, você sabe, eu até gostaria de pegar esse gancho com você, como é que anda a saúde emocional dessas pessoas quando você vai nessas empresas? Você percebe como eles lidam com essa questão com os funcionários? Olha, esse problema da saúde emocional é uma coisa que vem caminhando há muitos anos. Eu acho que mudaram-se algumas coisas, mas o problema emocional sempre teve. Eu acho que depende de geração, né? Antigamente tinha-se muito problema da pressão, né? Aquela coisa da meta, mas hoje também tem, mas de uma forma diferente. Então hoje tem muita gente jovens na empresa. Isso não é ruim, mas é uma geração que teve muitas coisas fáceis. Não é ruim ter coisa fácil? Não é ruim. Mas você tem que saber diferenciar isso em determinado momento. Dentro de uma empresa, não é sempre que vai ser tudo fácil. Na sua vida, nem sempre vai ser tudo fácil. Então, muitos jovens hoje, acaba assim, que a gente fala assim, espana numa determinada pressão de uma empresa. Então, você tem que tomar cuidado para falar que você precisa desse serviço para tal hora. Precisa, porque aquele serviço ali, ele tem uma demanda e ele precisa ter um objetivo. Tudo dentro de uma empresa, ela tem uma razão de ser, tem objetivos, tem metas e tudo bem. E não é que o chefe mandou você escrever ou fazer tal coisa até determinado horário e se você não fizer você morre. Não, você precisa fazer. Se não der para fazer, o que eu preciso para conseguir fazer isso? É a comunicação. Então assim, olha, o que você está me pedindo não é possível para fazer até esse horário. Eu vou fazer até tal horário, tudo bem? Eu vou precisar de uma outra pessoa para ajudar a fazer isso. Tá vendo como é a comunicação? Então acaba assim, a pessoa acumula isso, leva para si aquela pressão, né? Em determinado momento explode, né? Tem muita essa coisa da explosão dentro da empresa, seja da parte do subordinado ou da parte de quem está ali, a parte de chefia, né? Quem está delegando o serviço. Então, essa parte emocional hoje na empresa, o que eu percebo é assim, não tem, como que eu posso falar? A pessoa não tem tem medo de dizer o que precisa. O chefe, né, o encarregado, às vezes não é claro no que precisa, porque também já vem de uma sobrecarga. Tem a coisa da cultura, que é cultural, a gente não dá o que a gente não tem, o que a gente não conhece, o que a gente não sabe. Então, eu acho que é importante nas empresas a gente conhecer quem é o colaborador. Quem é você, Meire, quando você começa a entrar na empresa? Conta um pouco da sua vida, como foi. Porque dependendo da sua história ali, eu consigo entender também qual foi a sua cultura, a sua educação, o que você vai poder oferecer para mim. Então, como que eu vou dar amor se eu não tive amor? Como eu vou dar carinho se eu não tive carinho? Como eu vou dar respeito se eu não tive respeito dentro da minha casa? Se eu não fui uma pessoa criada com regras? Então, nas escolas tem isso, nas empresas tem isso. Não vou receber ordem porque em casa eu não tinha ordem, eu não tinha regras. Então, quem é você para pedir as coisas para mim? E às vezes a pessoa pede e não tem uma educação para pedir. Faz, manda, não pede. E às vezes quem tá ali não suporta isso, porque foi criada numa casa com educação, sabe pedir, ou ela não sabe o que é isso, pedir por favor, o agradecer, o muito obrigada, se comunicar bem, às vezes é tímido, às vezes foi muito repreendido em casa, tem vários fatores que vai dizer como que aquela pessoa é. Então essa parte cultural é importante, saber qual é a crença, de onde a pessoa veio, qual é a história de vida dela. A história diz muito, cada um tem uma história. Então, eu procuro conhecer um pouco. Quando eu vou a uma empresa fazer uma consultoria, eu pergunto de um tudo. Desde onde surgiu a empresa, da onde aqueles empresários surgiram, como que eles são. Até para entender qual é a cultura da empresa, da onde a empresa surgiu. É importante saber ali desde o início como que surgiu aquela empresa, para eu entender melhor o porquê que eles
estão ali, o porquê que eles estão precisando de ajuda, em que momento que passou alguma coisa. E aí você entende também os funcionários, porque a gente atrai o que a gente é, o que a gente deseja, mesmo a gente não percebendo, né? Então, às vezes, você é uma pessoa tímida, então você acaba não conseguindo falar, não deixa o outro falar, fica inseguro na hora de passar as informações, e aí fica aquele tumulto, né? Ninguém entende o que você precisa. Os ruídos da comunicação, né? Ninguém entende o que você precisa. A pessoa não quer dizer porque tem medo porque você é o chefe, então tem medo de te dizer o que precisa. E aí fica aquela coisa assim, de novo, no bidu, né? Eu acho que ele tá pensando isso, eu não vou perguntar, e o medo de falar, e começa o problema da comunicação de novo. Então, a saúde emocional hoje dentro da empresa, eu acho, né, que está relacionado também à comunicação, à cultural, né? Hoje a gente vive gerações diferentes, a gente tem o etarismo, né? Tanto o do jovem entrando na empresa, quanto o mais velho tentando permanecer na empresa. A gente tem uma geração que tem tudo, né? Não é um problema isso, mas precisa saber que em algum determinado momento da vida, você não vai ter tudo. Lidar o não com as existir. situações, né? Então, as pessoas, os pais estão com medo de dizer não para os filhos. Alguém em algum momento disse que os adolescentes, as crianças não podem se frustrar. E a frustração, ela faz parte da sua vida. Você precisa se frustrar. Uma hora numa empresa, em algum momento, você pode perder o emprego. Em algum momento, você pode não ter o aumento que você quer, a sua remuneração que você deseja. Você vai trabalhar, às vezes, numa empresa uma boa parte da sua vida e você pode não ter a promoção que você sempre quis. Você vai precisar estudar e barganhar aquilo que você precisa, o que você quer, o que você almeja. Você precisa se atualizar, você precisa estudar, você precisa correr atrás, você precisa mostrar serviço. Tudo isso você precisa fazer. E tudo bem eu estudar, eu trabalhar bastante, isso não é um problema. Então parece que cansar hoje não é bom, trabalhar demais não é bom, frustrar e dizer não é bom. Às vezes a pessoa se frustra porque não pode comprar um celular top, não pode ter um carro que a internet, o meio de comunicação vende uma facilidade, né? Então a gente tem hoje Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem várias redes sociais aí que vende uma facilidade. Uma imagem que não é sua, né? Isso. Né? Vende uma cara feliz, um corpo maravilhoso e eu vou ser feliz se eu tiver aquele corpo. Eu vou ser feliz se eu tiver aquele carro, né? E esquecem que o ser humano não é o que eu tenho, não é? Eu sou muito mais do que isso daí. Quando você está trazendo essa questão aí, o que você percebe que as empresas estão fazendo para lidar com essa questão do emocional? A gente tem essa dificuldade da comunicação, como você sempre frisa, né? A comunicação, ela acaba sendo sempre violenta, né? Ou aquela comunicação em que o omito, a omissa, ela é tão perigosa quanto a violenta, né? Porque quando eu omito algo, eu posso estar desencadeando um problema gigantesco lá na frente, né? Pode ser que você tenha vergonha de chegar pro teu chefe e falar para ele, eu acho que esse caminho que você tá fazendo não vai dar certo, não. E aí eu omito, né? Porque, se eu for falar com ele vai ficar bravo comigo, então eu deixo quieto. Aí a bomba explode lá na frente. A sua omissão poderia ter resolvido esse problema. Tá até em alta agora, não sei se você assistiu no Netflix, aquele problema que teve em Goiânia do Césio. Você assistiu essa série? Sim. Eu sou péssima para nomes, me desculpem. Césio 137. Césio 137. E até a heroína dessa série, né? Não sei se você já teve de assistir. Não assisti então, ainda. Assim, a heroína desse Césio foi a esposa do dono do Ferro Velho, porque eles vão lá, né, numa clínica abandonada e tinha um aparelho de radiologia lá jogado ali, as traças. Então eles pegam aquilo lá é um ferro, né? Então eles pegam aquilo e levam aquilo e tentam desmembrar aquela cápsula e dentro lá tá o Césio. Então, assim, as pessoas totalmente ignorantes, não sabiam que aquilo era prejudicial, levam para casa, brincam com aquilo como se aquilo fosse um pó mágico. E assim, a pessoa que descobre que tem alguma coisa errada foi a mulher do dono do Ferro Velho, que pega a cápsula e leva para a vigilância sanitária e fala, isso aqui está fazendo mal. Então, assim, aquela comunicação dela poderia ter sido omissa. Deixa para lá, não é?
Mas a comunicação dela, o ato dela pegar aquela cápsula e levar para lá, fez com que as pessoas sobrevivessem, porque o número de mortes seriam muito maiores. Seria uma catástrofe gigantesca, né? Foi o pior acidente nuclear na América, que eu acredito que até no mundo, né? Foi o pior. Os meus assistentes estão ali confirmando isso daí. Então, assim, o que eu acho que seria muito crucial, o que você acha que está acontecendo? Qual é o movimento que as empresas estão fazendo preocupadas com essa questão da saúde emocional? Porque, assim, a NR1, ela veio com essa preocupação. Eu estava lendo hoje, um pouco antes de vir para cá, que em 2025 nós tivemos a segunda causa de afastamentos no INSS, de afastamento laboral, foram por conta da saúde emocional. Então, assim, os órgãos fiscalizadores, eles estão vendo essa necessidade de cuidar do emocional dessas pessoas. Nessas suas andanças, como você tem visto que as empresas estão se preparando para isso, né? Porque eu sei que a pequena empresa, ela tem algumas vantagens em relação a uma grande empresa, até mesmo para ela conseguir sobreviver. Mas se essa empresa não cuidar do psicossocial, ela pode ser punida, né? Tem uma multa que eles pagam e tudo mais. Quando você conversa com eles, essa questão é uma coisa que está preocupando essas empresas? Você acha que esse movimento está começando a girar preocupações e ações? Tá, algumas empresas se preocupam. Realmente estão se movimentando, se mobilizando para aplicar essa NR1 nas empresas, né? Mesmo sendo pequenas empresas. Tem essa preocupação com a saúde mental, mesmo porque hoje a gente tem numa empresa pessoas depressivas, independente, às vezes não é nem por conta da empresa, às vezes é um problema que já vem lá, familiar, leva para a empresa. A gente tem pessoas que não sabem, desequilibradas, né? Um desequilíbrio que às vezes estoura, explode, né? A gente tem pessoas com TDAH, né? Muitos são diagnosticados também de uma forma incorreta, né? Muitos usam também isso como uma muleta. Eu tenho TDAH. Justifica. Tudo bem você ter uma limitação. Eu acho que a forma que está sendo vendido todas essas limitações que não é legal. E a empresa está tentando, algumas empresas tentam lidar com isso. Ok você ter uma limitação. Eu, há uns há 25 anos atrás, eu trabalhei numa empresa que eu tinha um colaborador que tinha síndrome de Down. Super inteligente, super solícito e disposto. Tudo ele fazia. E tudo bem, as pessoas... Olha só, não tinha tanta informação como tem hoje. Ele tinha síndrome de Down. A comunicação, né, a dicção não era uma das melhores, mas nós entendíamos muito bem. E o que nós não entendíamos, a gente buscava ajudá-lo. E ele trabalhava muito bem. E ele era muito sincero. Ele falava assim, meu diretor falava assim para ele: olha, eu preciso de tal coisa. Ele falava assim: só um minuto, uma coisa de cada vez. Não dá para eu fazer tudo no mesmo tempo. O senhor tem que me falar o que o senhor quer primeiro, porque eu sou um só. Quem nunca não quis falar isso para um diretor? Ele estava errado? Né? Quem era? Quem tinha limitação ali? Nós que não falávamos isso. Ele estava certíssimo. E você vê, ele tinha as limitações dele. Então hoje a gente tem pessoas com TDAH na empresa que tem suas limitações. E tudo bem, e trabalha normalmente. Às vezes você nem percebe. E tem outras que usam isso para justificar tudo. Como se aquilo fosse eu tenho TDAH, é por isso. Eu tenho TDAH, é por isso. Não. Eu acho que a questão, né, até está em alta hoje em dia, as pessoas irem atrás, e eu acho válido, eu acho importante, porque muitas vezes, né, eu estou no último ano de psicologia, e o que nós temos professores que sempre falam, né, você nunca vai tratar o diagnóstico, não é a pessoa que você vai cuidar. Porque quando imagina você vive uma vida inteira, né, com TDAH, você não sabia que você tinha TDAH, você não sabia que você tinha nível 1 de autismo. Muitas coisas que eu não conseguia fazer,
eu achava que era porque, eu sou burra, eu sou incapaz. Então, quando você descobre esse diagnóstico, é como se você tirasse aquele peso das suas costas, né? Então, era por isso que eu não conseguia aprender, era por isso que eu não conseguia fazer. Então, o diagnóstico, eu acredito que ele deve ser usado nesse sentido, né? De mostrar que aquilo que você não fez lá atrás não era por incompetência, você tinha uma limitação. E essa limitação pode ser trabalhada. E aí, sim, eu vou usar o meu diagnóstico para me crescer como pessoa. Infelizmente, Exatamente. é o que você está falando, né? As pessoas acabam usando ele como muleta. Peraí, não, eu não vou fazer isso porque eu tenho TDAH. Opa, eu não vou fazer isso porque eu tenho autismo, né? Então, assim, isso que é triste, né? Como uma doença, que uma pessoa tem uma doença física e fala, eu não vou fazer isso porque eu tô com uma dor no meu ombro agora, né? Na doença física, o que a gente faz é uma adaptação, né? Eu tenho problema de bursite, então eu não posso com movimentos repetitivos. O que a empresa vai fazer? Ela vai adaptar aquele funcionário para uma função que não vai exigir tanto dele. Quando eu tenho um TDAH ou quando eu sou nível 1 de autismo, o que eu posso fazer para melhorar isso daí? Eu acho que o diagnóstico ele existe para isso, para me orientar, para mim entender que aquilo que eu não fiz lá atrás não foi por incompetência, né? Porque isso é triste também, sim, né? Sim. Então, as empresas, como que ela lidar com isso? Se eu pego uma pessoa que tem uma limitação, como um autismo, tem algumas coisas que eu vou precisar de mais paciência para falar, mais tato, mas ela vai entender, porque ela tem a limitação dela, mas não impede de trabalhar. Então, as empresas estão tentando se adaptar a isso de uma forma... não excluir a pessoa. Eu não vou dar esse copo para você usar porque você tem limitação, você pode derrubar. Eu não vou dar esse serviço porque como você tem TDAH, você não vai conseguir desenvolver. Não. Eu vou dar esse serviço e no tempo dela, ela vai conseguir desenvolver. Porque ela tem a limitação, mas ela é capaz. Você trouxe uma questão muito interessante, né? Eu preciso, enquanto empreendedor, enquanto gestor de empresa, observar e ver, né? O potencial que tem a equipe e trabalhar esse potencial. Exatamente. Né? Exatamente. É trabalhar. Tem gente que tem pessoas mais sensíveis. Alguma pressão maior começa a chorar, não sabe lidar com pressão. As pessoas são diferentes. E como que a empresa pode lidar com isso? Conhecendo um a um. Conhecendo a história. Essa pessoa aqui, ela tem uma limitação, aquela outra ali tem uma síndrome de Down, aquele ali é um autista, aquele tem um TDAH, aquele tem comorbidade, né? Ela tem outro, é um PCD. Então, como que eu vou juntar todas essas pessoas na empresa? Cada um na sua limitação vai desenvolver, porque eles têm cabeça pensante. Eles são inteligentes, são capazes, têm limitações, mas essas limitações não os impedem de trabalhar, de forma alguma. Então, cada um na sua limitação vai desenvolver o mesmo trabalho que todos desenvolvem, de forma diferente, mas vão desenvolver. E eles precisam acreditar que são capazes. Então, não é assim, quando eu falo que algumas pessoas usam disso para ficar se justificando. Não tem que usar para se justificar. Olha, eu errei porque eu tenho TDAH. Não, eu errei porque eu sou humano e eu erro. Eu erro, você erra, todo mundo erra. Não é porque você tem TDAH que você errou. Que você esqueceu aquele determinado momento de dizer tal coisa porque você tem TDAH. Não, uma pessoa normal também esquece. Pessoas normais não, pessoas que não têm limitações. Quem tem limitações e quem tem limitações não tem ou tem, também esquecem. O ser humano erra, o ser humano esquece, o ser humano às vezes deixa passar alguma coisa. Não é a sua limitação que te fez esquecer ou não. E todos têm essa mesma capacidade. Eu percebo que as empresas, elas têm essa preocupação, algumas empresas. Você acha que hoje, nas empresas que você visita, que você faz assessoria, que você dá mentorias, essa inclusão, ela é bem presente? Algumas sim, outras não. Às vezes é marketing. Algumas aproveitam do marketing, né? Aproveita para fazer um marketing disso. Outras têm um certo preconceito, mas enrustido em algum lugar. Eu não sei, agora não sei te dizer ao certo qual que é o percentual, mas eu sei que uma empresa, por exemplo, ela é obrigada a ter um número de funcionários, PCDs, dentro do quadro, senão ela paga uma multa. Eu não sei qual é o percentual de vagas que tem que ter. Mas falando sobre essa questão que você trouxe agora, que algumas empresas só fazem marketing, eu, por exemplo, trabalhava numa empresa
que a empresa contratou uma pessoa PCD e essa pessoa só ficava lá como se fosse um enfeite. Ela não tinha utilidade. É e eu muito acho cruel que a isso. inclusão é pertencimento. Eu tenho que me sentir pertencendo àquele lugar. E o que eu vi nessa época triste, né? Foi que aquela pessoa, ela era tratada como se fosse um brinquedo ali, ó. Tá ali encostado num canto. Não tinha uma cadeira adaptada para ela. Então, ela tinha um número de atendimentos que o horário que eles trabalham é menor do que uma carga horária de uma pessoa que não é PCD, né? Então, assim, esse funcionário, ele tinha que ter uma carga menor, tinha que ter uma cadeira adaptada, tudo tinha que ser adaptado para ela e nada disso acontecia. E, às vezes, ela era obrigada a ficar até mais do que o horário dela. O que aconteceu? Pouco tempo depois, ela se afastou com um burnout gigantesco, né? Então, a importância do olhar para a saúde emocional dessas pessoas. Como é que seu funcionário está trabalhando? O que você está exigindo do seu funcionário? Ele tem suporte para isso daí? Eu acho que o trabalho que você faz é um trabalho incrível, de verdade. Eu virei sua fã de carteirinha hoje. Ai, obrigada. Mas não é só você admitir um PCD, né? Por exemplo, essa pessoa que eu trabalhei há 20 anos atrás, né? 25, né? Porque meu filho mais velho hoje tem 27. E eu tava grávida dele. Na época, uns 27 anos atrás, ele tinha síndrome de Down. Eu tratava ele como todo mundo. Então, o que eu tinha que pedir, o que eu tinha que falar com ele, eu falava, né? Às vezes ele tinha alguns picos, né? Ele falava, ai, ô Silvana, hoje eu tô nervoso, eu tô estressado, eu vou pegar não sei quem. Eu falei assim, não, você não vai pegar ninguém. Você tá dentro de uma empresa, senta e vamos conversar. Quem é que te aborreceu para eu verificar? Né? Eu vou falar com essa pessoa. Ah, só você mesmo para me ajudar e me entender. Mas não é porque ele gostava mais de mim, não, porque eu conversava com ele de igual. A comunicação, como você sempre frisa, né? Quanto ela é importante em todos os sentidos. Então assim, você não tem que... não vou chamar a atenção dela porque ela tem autismo. Não, ela entende. Isso daqui não pode fazer dessa forma, tá? Então, tudo é questão de como você fala. Eu falo para os meus alunos, né? Eu tive o privilégio, o prazer de lecionar para um curso técnico em administração. E eu sempre falava assim, gente, vocês tem várias maneiras de você dizer para alguém que ela é chata. Basta você saber falar, né? E às vezes ela vai te agradecer. E às vezes ela nem tem consciência que ela não tá sendo legal, né? Então você fala para a pessoa, olha, isso é dessa forma. Tem a forma de falar. Tudo é a forma de falar e de se comunicar. Então você sabendo falar, a pessoa vai te agradecer pelo resto da vida porque você falou aquilo ali para ela e outras pessoas não falavam. Então, a mesma forma é quando você pega um PCD ou uma pessoa com alguma limitação. Olha, isso que você está fazendo não é dessa forma. Eu vou te explicar a forma correta e tudo bem para a gente poder, né, dar continuidade no trabalho. E vida que segue. Não é focar, desculpa, sabe o que é? Que você... Não, aquele cuidado, aquela coisa... É que nem muitos fazem com criança hoje, né? Tá falando com uma criança como se estivesse falando... Um cristal, vai quebrar. Não, gente, olha aqui, isso é não. Eu não vou te dar isso, você escolhe. A criança tem que aprender desde cedo que ela tem o poder de escolha. Ela tem que crescer sabendo que tudo na vida ela vai ter que escolher. Ela escolhe levantar da cama, ela escolhe ser feliz ou infeliz, ela escolhe encarar aquela perda de uma forma saudável ou não. Eu escolho hoje sofrer, chorar o dia inteiro ou eu escolho ser feliz e tocar minha vida. Porque a gente tem problema. A vida nem sempre é assim. Olha, hoje eu não posso ter esse celular, mas esse daqui me serve. Eu quero uma BMW, mas o 4 rodas te ajuda a chegar onde você quer? Para que você quer uma BMW? Então, bora trabalhar para um dia você ter o que você quer? Então, assim, o não tem que existir. E você tem várias formas de dizer não. E tudo bem você não ter o melhor celular, o melhor carro, o melhor colégio, a melhor roupa. Você vai viver com aquela roupa que você tem, com aquele celular que você vai conseguir falar com as pessoas. O problema hoje é que estão educando uma geração a não frustrar. Nas escolas, eu pude ver, nesse pouco tempo que eu dei aula durante um ano para 3 turmas do ensino técnico em administração, e eu tinha pessoas com limitações na sala de aula, e aí alguns professores falavam assim, essa pessoa, ela tem limitação, então você tem que dar uma prova diferente. Eu falei, não vou dar uma prova diferente.
A mesma prova que todos faziam, ele também fazia. A única diferença é que eu tive a preocupação de chegar nele e falar o que você gosta de fazer. Porque ele tinha uma limitação até na fala também, uma dificuldade na fala. O que você gosta de fazer? Então, em algum momento, ele contou para mim uma história de teatro, de coisas que ele gosta muito de fazer. Eu, legal, então você quer trabalhar com teatro? E aí, em cima disso, foi o ano inteiro que eu trabalhei. Então, todos os estudos de casos que eu dava em sala, nas minhas provas, era estudo de caso. Eu sentava com ele e falava assim, imagina que isso daqui é o seu teatro. E você quer contratar essas pessoas. Como que você faria isso? Então, eu levava a história dele para aquele estudo de caso que todo mundo tinha o mesmo estudo de caso e ele desenvolvia muito bem. Porque eu peguei a realidade dele. Então, vale a pena você dar exemplos para a pessoa. O que você quer da sua vida? O que você sonha? Porque todo mundo tem sonho, independente da limitação. E traz aquele ensino, aquela experiência, aquele sonho dele para o que você quer. Então, assim, eu consegui que ele fizesse todos os trabalhos, tudo que eu dava em sala de aula, ele também fazia, desenvolvia tão bem quanto todos, porque eu levava para a realidade dele. E ele fazia. Algumas outras pessoas tinham limitações. Eu levava para a realidade, conversava ali, mas eu não dava trabalhos diferenciados. Porque ela tem capacidade. Então, o problema é que algumas pessoas acham que você tem que ser diferente porque você tem limitação. Mas isso que é inclusão. Inclusão é fazer com que a pessoa se sinta pertencente. Isso. Né? Você poderia ter ignorado esse aluno, dado uma prova fácil para ele, como a outra pessoa, o seu coordenador queria, mas você não ia desenvolver ele. E aí ele não ia ter ferramentas para lidar no futuro. O que você fez com ele foi incluir. Ele se sentiu pertencente àquele lugar. E provavelmente hoje ele consegue exercer a função que ele estava ali no curso aprendendo com você graças ao que você fez, né? Poxa vida, eu já virei fã ainda mais de você. Que incrível. Parabéns por essa visão, né? As pessoas precisam aprender a incluir, né? Fazer com que a pessoa se sinta pertencente. Porque é muito difícil quando você não se sente pertencente a algum lugar, quando você é tratado como um brinquedo, como um bibelô, eu não posso tocar porque vai quebrar. Não, existem formas de se chegar até aquela pessoa. O pertencimento é importante. Com certeza. É importante. Então, não é a sua limitação que vai dizer quem você é e quem você pode ser. Você pode ser qualquer pessoa. É o que eu sempre coloquei na sala de aula, o que eu coloco nas empresas. Você pode ser quem você quiser. Sim, quem você quiser. Se você desse... Suponhamos que eu tenho uma ideia muito bacana, mas eu não sei por onde começar, eu quero empreender, eu quero ser uma MEI. Qual é o conselho que você daria? Primeiro, eu falaria para essa pessoa fazer um planejamento, porque eu falo assim, eu falo para meus alunos e falo nas empresas por onde eu passo. Todo planejamento, todo sonho, ele tem que ir para o papel. Se você não se planejar e não colocar no papel, não colocar uma data, uma meta para você alcançar aquilo não vai sair da sua cabeça. Então é como uma viagem. Um dia eu quero ir à Disney. Isso vai ser só um dia. Agora é diferente se você falar assim, daqui 2 anos eu vou à Disney, em dezembro. E no dia 22 de dezembro eu quero ir para a Disney em 2028. 22 de dezembro de 2028. Você colocou uma data. Então, você já tem uma meta. E aí, o que você vai precisar para fazer isso? Então, eu quero abrir uma empresa. Eu sou um empreendedor, eu tenho uma ideia. Eu quero vender brigadeiro. Para quem você vai vender? Qual é o seu público? Quanto que você vai ter que investir? Como é esse mercado hoje? Bora pesquisar? Bora saber o que eu vou precisar para abrir essa empresa? Quais são os órgãos, né, que responsáveis por esse meu segmento? No caso de alimento, a Anvisa. O que eu preciso ter para abrir essa empresa, né? Eu vou trabalhar com brinquedo, então é o Inmetro. Então, o que o Inmetro pede? Quais são as regras? Então, eu vou colocar um planejamento. Qual é o meu público? Como que eu vou fazer essa empresa? Onde eu quero chegar? O que eu preciso investir?
qual é o lugar. Então eu preciso fazer um planejamento desde o início, aonde eu quero chegar, o que que eu preciso, qual é o meu público, o que exatamente eu quero vender. Porque uma coisa é falar assim, eu quero vender brinquedo para todo mundo. Para que idade? Olha como você vai fechando. Eu quero vender para essa idade, de 1 a 3 anos. Então eu quero vender para o sexo masculino ou feminino. Eu quero atender bebês, né? As mães, eu quero pegar as mães, né? Porque as crianças não entendem do que você está vendendo ali. Então, qual é o público? Qual é a classe? Qual é o valor? Quem eu quero? Sabe? Você vai assim, ó, no planejamento, nichos, você vai, né, colocando nicho, você vai planejando onde você quer chegar, qual é o meu investimento, como que eu vou precificar isso, onde eu vou achar esses produtos. Tudo é o planejamento. Eu falo que planejamento é tudo na nossa vida. Para a vida pessoal, para a vida profissional, para tudo. Quando você tem um planejamento, você consegue se planejar, você consegue realizar. Independente de quanto você tem de dinheiro, independente de qual é o seu poder aquisitivo, né? Você consegue realizar tudo, desde que você tenha um planejamento. Não dá para se aventurar. Então, você tem uma empresa hoje, não dá para você levar a empresa assim... eu vou, seja o que Deus quiser. Não, dinheiro não cai do céu. Você tem que batalhar. Então, você tem uma MEI hoje, eu vou abrir uma MEI. Mas o que eu preciso? Eu preciso ir lá na prefeitura, eu preciso entrar lá no site, eu preciso criar meu CNPJ, eu preciso saber o KNAI, qual é o segmento, o que eu vou vender nessa MEI, o que eu vou trabalhar nessa MEI, qual que vai ser meu produto, qual vai ser o KNAI. Eu vou precisar de um contador se eu abrir uma ME, se eu abrir uma MEI eu não preciso de contador, já uma ME eu preciso. Qual que é o valor que eu posso faturar mensal, anual, para eu ter essa MEI? Se eu passar de tal valor, ela já vai descaracterizar, então eu já vou desenquadrar para uma ME, não posso mais ser MEI se eu faturar tanto por ano. Então eu preciso saber tudo. Não dá para você se aventurar, por isso que de cada 10 empresas eu falo que uma fica. Porque abre de qualquer jeito, vai indo, não tem planejamento. E planejamento, quando a gente fala assim, eu vou fazer um planejamento estratégico. O planejamento não é só para uma grande empresa. O planejamento ele pode ser para uma pequena empresa, ele pode e deve ser para uma pequena empresa, para quem não tem MEI, para um empreendedor ainda, que eu falo que não tem uma MEI, não é um empreendedor ainda que regulamentado, mas ele é um empreendedor. Então, eu tenho uma loja em casa. Eu estou vendendo só ali meus produtos para alguns vizinhos. Tudo bem, você é uma empresa. Qual que é o seu planejamento? Eu vou comprar tantos produtos, eu vou investir tanto, eu preciso vender isso daqui, eu preciso precificar para eu conseguir ter lucro. Então, tudo tem um planejamento. Para você fazer uma viagem na sua vida pessoal, você tem que ter um planejamento. Para você estudar alguma coisa, você tem que ter um planejamento. Para você viajar para fora, então às vezes as pessoas falam assim, nunca vou conseguir viajar para fora, porque isso é coisa para quem tem muito dinheiro. Não é para quem tem muito dinheiro. Há 15 anos atrás, eu fui para fora, fui a primeira da minha família a viajar para fora e estudar fora. Isso é uma realidade assim longe da minha realidade, né? E eu consegui porque eu me planejei. Eu consegui estudar fora. Eu sabia exatamente o que eu ia fazer nos 30 dias no Canadá. O que eu ia gastar, eu fui sabendo o que eu ia gastar por dia, qual era a minha hospedagem, o que eu poderia fazer. Eu me planejei para ir, eu consegui ir e voltar com tudo que precisava. Porque eu me planejei antes. Se eu falasse assim, eu vim de uma família muito humilde, né? Muito difícil a minha situação financeira, condição financeira, nunca que eu ia viajar para fora. Qualquer um pode fazer qualquer coisa, desde que se planeje. O planejamento é importante demais numa empresa e na vida pessoal. Eu tenho que discordar uma coisa com você. Eu acredito que a pessoa não só precisa de planejamento, mas precisa de você lá, dando mentoria e ensinando tudo isso. E eu posso ajudar, posso fazer mentoria. Inclusive, no final aqui do programa, eu vou... Para as 3 primeiras pessoas que entrar aqui no meu Instagram, eu vou dar uma mentoria. Olha só, uma mentoria com ela. Com 3 sessões. Demais, as 3 primeiras pessoas vão ganhar uma mentoria com 3 sessões. Que legal, que legal. E parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Mesmo, porque é incrível ver você falando, né? Eu acho que quando você ama o que você faz,
a pessoa deixa transbordar isso daí. As suas palavras são sempre assim, sabe? De quem ama aquilo que tá fazendo. Eu gosto muito. A gente vê isso daí escancarado no jeito que você fala, no teu olho brilhando. E que legal quando você abraça algo que você ama muito. E assim, dentro desse ambiente maravilhoso que a gente tem aqui, eu acho que, não sei se você já conhecia essa estrutura aqui do podcast. Do podcast eu tô conhecendo hoje, mas a estrutura da ONG Olhar de Bio eu já conhecia. O podcast, ele foi uma empresa mantenedora nossa, a Modali, que fez esse cenário incrível e acho que, eu não sei se os meninos vão rodar aqui a câmera para mostrar tudo tá isso. Tá ótimo, tá lindo esse cenário. Incrível, né? Aconchegante. Incrível, você muito se aconchegante. Em casa? Eu adorei. Bom, eu gosto muito daqui, né, do Olhar de Bio. Eu acho muito aconchegante as pessoas, todo mundo muito receptivo, acolhedores, né? E aqui esse ambiente ficou muito legal. Vocês estão de parabéns, essa equipe. Isso daí é responsabilidade da Modali. Além dessa equipe incrível que a gente está aqui ajudando a gente, dando as dicas, as câmeras, ajudando a gravar, a editar vídeo, essa equipe é incrível. Eu sou suspeita e são todos alunos do Alicerce. Por falar nisso, o Alicerce ainda está com as inscrições abertas, né? E é um programa essencial que trabalha a questão da orientação profissional e do emocional que a gente tanto vem falando, né? Quando eu aprendo a lidar com a minha emoção, eu consigo ficar onde quer que eu seja. Sim. Né? Porque você mesmo trouxe essa questão de que os funcionários têm dificuldade de falar, têm dificuldade de ouvir. Né? O falar é tão importante quanto ouvir. É o saber ouvir, o saber falar na hora certa e ouvir na hora certa de fundamental importância. Com certeza. Porque não é só falar, né? Você tem que saber ouvir. E é bem difícil, né? Se você não tiver essa habilidade para você conseguir assimilar o que está vindo, é meu, é para mim, faz sentido aquilo ali, você acaba sendo grosso, sendo ignorante, porque não conseguiu interpretar o que está sendo dito para você. Saber ouvir, saber falar, saber se posicionar, saber ter respeito para o lugar onde você vai. Eu falo que quando você se arruma para ir a uma festa, você tem um respeito àquela pessoa que te convidou, né? E por que não ter respeito ao lugar que você trabalha? Se arrumar, hoje eu vou me arrumar para dar o meu melhor na empresa. Então não vá de qualquer jeito, se arruma. Você passa tanto tempo no seu serviço, né? Você tem que ver o teu serviço como um lugar, um lar. É um lar, né? Sim, tem a postura. As pessoas que estão ali dentro, né? Tratar as pessoas com respeito, com carinho. Porque é muito difícil quando você sai pro trabalho e você sai assim, ai meu Deus, mais um dia, eu não aguento mais, ai aquele lugar. É horrível isso daí. Você não rende, né? E você não está ajudando a sua empresa a crescer. Eu dependo desse salário, então eu vou dar o meu melhor. Eu acredito que quando eu não estou satisfeita com o que eu estou ganhando, eu pego a minha malinha e vou embora. Vou buscar algo melhor para mim. Mas enquanto eu estiver ali dentro, eu tenho que dar o meu melhor. Eu sempre falei para meus alunos e por onde eu passo, eu falo, gente, independente de onde você esteja, se você se propôs a fazer, faça o seu melhor. Né? Porque tem gente que às vezes fala assim, eu vou estudar tal coisa, vai dar dinheiro. Não faça as coisas porque vai dar dinheiro. Faça as coisas que você gosta, porque o dinheiro é a consequência. Uma consequência. Então, faça o seu melhor, independente de onde você esteja. Sil, foi um prazer a nossa conversa. Os meninos já me avisaram aqui que o nosso tempo está se esgotando. O prazer foi meu. Mas antes da gente terminar, você falou uma coisa legal aí do seu Insta, que você vai dar 3 mentorias. Vou. Gratuitas para você, então corre lá, se inscreva, vale a pena, viu? Microempreendedor, pequeno, médio, quem está começando agora, quer uma orientação, uma mentoria, então para os 3 primeiros que entrar no meu Instagram, eu vou dar essa mentoria com 3 sessões. Meu Instagram é @S de Silvana, né? Que de Queiroz, que de queijo. Gestão estratégica, então é @SQ Gestão Estratégica. Pode entrar lá que os 3 primeiros que entrarem eu vou dar essa mentoria com 3 sessões. Que legal, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Foi incrível ver essa paixão que você tem pelo que você faz.
Gosto muito de Eu tive desafio. o privilégio de bater um papo com você antes da gente entrar no podcast e eu afirmo que eu quero ir na tua formatura. Ah, então, gente, eu falei pra ela que eu queria muito fazer direito na minha adolescência, né? E eu não tive a oportunidade de fazer, acabei estudando várias outras coisas, né? Outras graduações. E aí eu tinha aquele desejo de um dia fazer direito. E você, né, tá aqui, quis me convencer, não, vai fazer. Quem sabe? Eu acredito que os sonhos, eles devem ser vividos em todas as etapas da nossa vida. Eu não consegui fazer lá atrás, eu faço agora. Porque a realização é tão Sim. e quanto seria lá no passado. Eu consegui me graduar e fazer meu MBA, fazer toda a minha carreira na área administrativa, mas acabei deixando esse desejo de estudar o direito de lado ali, mas é uma coisa que eu ainda... Mas isso é para você e para você que está me ouvindo, não tem tempo para realizar sonho. Vão atrás dos seus sonhos que vocês merecem viver. Mais uma Exatamente. vez, obrigada, viu? Obrigada e a você, obrigada a Meire. todos vocês.